Olá, pessoal, e hoje mais um episódio aqui do Grow Podcast. Hoje estamos com o Josemir, empresário, residente há anos já na região, pioneiro. Josemir, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua história, de como você chegou aqui na região, como conheceu a região. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Josemir Perim, eu sou proprietário da Carol Tintas e Casa das Tintas. Carol Tintas aqui na Ludovico da Riva e a Casa das Tintas no Redondo ali da Cidade Alta. Cheguei aqui em 1983, meados de fevereiro, bem no tempo da chuva. Dificuldade louca, né, não? Louca, sim. Era muito difícil. Naquela época nem tinha ponte, não tinha asfalto, não tinha nada, não. Era Olha, 2 dias, não era? De Cuiabá aqui, os 800 km era chão, os 800. Então demorava-se uma semana para chegar no tempo da chuva aí. Vários atoleiros. E nessa primeira vinda, uma expectativa muito grande, vim para Mato Grosso, né? Mato Grosso, e aquilo tinha 15 anos de idade. E logo já encaramos 800 quilômetros de atoleiro. Os homens, eu já tinha 15 anos, era considerado homem dentro do ônibus, então já descia para empurrar dos atoleiros. Chegamos aqui com as malas todas cheias de lama, porque o ônibus vinha Balançando e atolando, E Quantos dias era? A Cuiabá aqui, 3 a 4 dias, quando não quebrava ponte, né? Senão o pessoal E ficava você mais de veio do semana. sul, né? Do sul. Vim de Cascavel, no Paraná. Minha família é de Cascavel, no Paraná. Meus pais são de lá. Era muito tradicional. As pessoas que vinham naquela época para poder colonizar a região, vinham do sul, né? Sim. A nossa região norte, praticamente quase toda, é uma colonização sulista, né? Era a intenção dos colonizadores da época, né, do Senhor Ariosto, era a agricultura. E a agricultura se dá no sul, né? Paraná, Santa Catarina. Então, assim, eu era novinho, mas eu lembro que a Indeco mantinha escritórios no Paraná. A Indeco era colonizadora aqui da cidade. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, angariando pessoas, né? Ó, vamos para Mato Grosso, terra barata, terra boa, enchia de gente no ônibus, trazia para cá e faziam aqui a venda dessas pessoas. A gente consegue ver, assim, que as pessoas, pelo menos o que meu pai fala, né? Que eu sou de outra época Seu já, pai é né? um dos Pioneiros aqui da região eu, também. Né? Que a família da Ariosto era uma família muito tradicional, Muito. né? Então, pelo que eu entendi, você ter um pouco de convívio com eles, então, nessa Sim, época de desbravamento, abrir a região. Eu tive o prazer enorme de conhecer o Senhor Ariosto, né? Embora eu tinha 15, 16 anos de idade, mas cheguei a atender. Meu padrasto tinha uma loja chamada Carol Tintas. Meu padrasto chamado Danilo Kuzmirski, ele era chamado de Seu Danilo, e ele tinha a Casa das Tintas. E eu lembro do Senhor Ariosto ter ido algumas vezes na loja buscar tinta. E eu lembro de uma passagem que até eu formulei numa revista, que eu dei uma entrevista uma vez. Eu nunca esqueço, eu carreguei uma lata de tinta para o Senhor Ariosto, levei na Jeep, na Kombi da Indeco, e ele falou assim, bateu no meu ombro e falou para o meu padrasto, ó, aqui tá os futuros empresários de Alta Floresta. Olha isso. Se eu imaginasse a importância de um homem daquele, eu tinha tentado tirar uma foto, embora foto na época quase ninguém tinha máquina fotográfica, aqui ninguém revelava. Naquela época era um outro momento, era um outro né? momento, Mas telefone, por ver, depois foi visto de muito tempo. Muito tempo, Aí o senhor no colégio, ele estava sempre no Furlano ali com a molecada, conversando, batendo papo. Ele é chamado, né, do bandeirante do século XX. Esse homem é extraordinário. Imagina, Paulo, um cara com 60 e poucos anos aceitar o desafio de criar uma região nova igual a Alta Floresta. Foi desbravador, né? Desbravador. Ele que abriu aqui a região toda. Inteira. Várias cidades, Alto Floresta, Paraíba, Piacaço, Carlinda, Monte Verde. Com 60 e poucos anos, o cara não está num trator e vim desbravando a floresta amazônica. É um homem diferente. E o pessoal do sul tem essa tradição, né? Sim. De desbravador. Ele foi buscar no sul, né? O senhor acho que era mineiro, se não me engano. Era mineiro? Mas ele foi buscar no sul a colonização da região, que mais tarde pendeu para o lado do garimpo, que não era o que eles queriam, né? Então ele dava muito incentivo para a compra de terra aqui. E foi nessa época que nós chegamos, 80. Meu padrasto em 80, ou com a Carol Tintas, e eu e minha mãe. Minha mãe chamava Neuza, separou do meu pai em Cascavel e casou com meu padrasto. Eu, a minha mãe, minha irmã Josiane, ela tinha 12 anos na época, e meu irmão Alex, que tinha 9 anos na época. Estamos todos de... E o que atraiu vocês? O que assim, estamos indo lá, estamos aqui no Paraná, num lugar
querendo ou não, tinha uma zona de conforto melhor já na época, né? Porque Sim. é mais desenvolvido, um lugar que foi desbravado um tempo mais, Sim, mais anterior do que a região nossa. sim. Aí, o que atraiu mais vocês? Você se recorda aqui que o seu padrasto, sua mãe viu? Júlio, assim, basicamente é a vontade da minha mãe de dar um futuro melhor para nós. Eu já havia separado do meu pai, então também faz separação em Cascavel. E ela, por conta, achou que se nós ficássemos em Cascavel, talvez seríamos funcionários de um ou outro ali, uma coisa mais difícil de se conseguir desenvolver lá. E meu padrasto veio para cá, e aí sempre eu estava no colégio interno com 15 anos e lembro de receber as cartas do meu padrasto, com fotos aéreas dos pouquinho aberto aqui, e falando dos garimpos e reportagem na Veja de garimpo e tal. E eu tinha só 15 anos. Dava então, aquele anseio já. exato, antes de já começando o garimpo a aparecer. E então, eu tinha 15 anos, mas eu me considero visionário para a época, assim, porque eu já pensava em ter alguma coisa, em ter um comércio, em fazer a minha vida. E eu achava que em Cascavel realmente não ia ser nada. E então nós viemos no rastro da minha mãe mesmo, querendo dar um futuro melhor para os filhos, que acabou dando certo. Aí chegando aqui, seu padrasto já estava com o negócio Já estava com a Casa das rodando. Tintas rodando, eu comecei Você já trabalhava com ele, né? Eu cheguei com 15 anos e comecei a trabalhar com ele nessa época. Trabalhei com os 15 aos 16, e dos 16 aos 17 trabalhei no Bradesco. Quando a agência de autofesta abriu aqui, naquela época, né, o país era outra história, podia se trabalhar, né, por isso que se formava homens, né, então não tinha 15, 16 anos de idade. Quem quisesse trabalhar, trabalhava. Podia trabalhar. Não é igual hoje, aberto, né? Era aberto. E aí o Bradesco, não existia funcionário, por causa de garimpo, né? Todo mundo no garimpo. Então eu lembro que eu e vários meninos de 16 anos entramos trabalhando no Bradesco. Trabalhei até os 17, aí voltei para Casa Tintas. E como começou, Josemir, essa ideia de empreender, de você montar o seu próprio negócio? Paulo, eu sempre gostei muito de dinheiro, sempre tive muita vontade de ganhar as coisas, de Conquistar, né? conquistar, sabe? Eu costumo dizer, esse dia eu estava trocando ideia com meu irmão, e eu não me importo muito em gastar, sabe? Eu não me incomodo muito, não sou muito apegado ao gastar o dinheiro. Agora eu gosto muito de ganhar. Me dá ver o prazer, resultado, ver o resultado, do suor, porque querendo das ou não, ideias, né? o resultado ele pode ser tanto satisfatório por questão de você conseguir trazer uma diferença na sociedade e tudo mais, mas também com o retorno financeiro. O Exato. conjunto é o máximo, na verdade. Network, o conhecimento com as pessoas. É muito bom você criar você ter uma ideia de fazer um negócio. Eu também gosto muito de fazer negócio, muito roleiro, sempre fui muito roleiro, sabe? Pegar um terreno aqui, revender ali e pensar numa situação isso lá. desde jovem já, desde meninão. Desde que eu não me lembro, assim, que eu me considero como gente de 16, 17. Ó, com 17 anos, meu padrasto me fez uma proposta, conheceu o Matupá. Totalmente planejada, pelo aquele grupo Cooper Sucar. Totalmente uma outra colonizadora totalmente diferente, um parâmetro diferente. Totalmente, as ruas já, tudo muito, muito perfeito. E meu padrasto foi para lá, conheceu e falou, você vamos montar uma loja de tinta lá? E eu fui com 17 anos para lá, região de garimpo, fiquei de 17 aos 18, eu peguei uma malária, eu e meu irmão morou comigo um tempo, lá, ele tinha 12 anos, e pegamos malária os dois e viemos para outra festa se tratar, eu não voltei mais para lá. Mas com 17 anos eu estava de ônibus para cima para baixo, de jipe para cima para baixo aí. Para poder fazer. Na loja, já com 17 anos de idade. Correndo atrás do pão. Já com vontade de ter as coisas, né? Então foi daí essa. Mas a gente veio mais pela. A decisão foi mais da minha mãe, óbvio, né? Nós éramos crianças. Mas sua mãe veio inteiramente por conta do seu padrasto na época. Sim, e procurando melhoria de vida, com certeza. A região que prometia muito, Paulo, se falava muito em Alta Floresta. Em 84, nós somos o aeroporto de pequeno porte mais movimentado do Brasil. Muita gente. Eu ia levar mercadoria para o garimpo ali no aeroporto, os aviões rodando, esperando para poder descer, era muito louco. Mas naquela época era mais a influência do garimpo mesmo, né? Eu acho assim, a Indeco colonizou para a agricultura, descobriu-se o ouro, veio com tudo, veio arrebentando com tudo. Então, tudo se transformou em ouro e em garimpo. Depois nós passamos a fase, na época do Collor ali, pessoas já começaram a explodir as pistas, os garimpos, pistas de garimpo, e o ouro deu uma mudada no preço muito grande, caiu muito. Então ficou inviável praticar.
Aí nós entramos no ciclo da madeira, que foi bom durante um tempo, Durante um sustentou tempo, a região, depois- aí veio várias operações, a mais famosa de todas chamava Arco de Fogo, prendeu um monte de empresários de alta floresta, Madeireira fechou. uma a madeira rodo, né? fechou, ridículo, o que foi Bem bem empregado na complicado, Não deu nem a oportunidade das pessoas conseguirem se Não, retratar e regularizar. e outra Foi coisa, o quê? né, Júlio? 2006? 2000 Mais. 2006, 2007. Não foi? Não é da minha época. mas- Vai mais ou menos por aí. Porque assim, né, Paulo, como que o Mato Grosso foi aberto, e ao 63, com promessa do governo, eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos, já ouvia propaganda em televisão falando a Amazônia, entregar para não entregar. Eles queriam trazer Integrar gente para para não não entregar, porque o mundo já estava de olho na Amazônia naquela época. Então, o que o governo militar pensou? Mete gente lá dentro, Vamos desbravar Acabou. tudo isso daí, colonizar, não tem como entrar. ninguém toma entrar. Então, nós viemos com o apoio do governo, todo mundo veio com o apoio do governo para cá. E aí, depois, de uma hora para outra, se corta tudo e pronto. Então, foi um baque para a região muito forte. Essa Operação Arco de Fogo levou muita gente embora. A Alta Floresta, nada valia nada. A gente fazia uma piada que o último ia apagar a luz, mas os terrenos dados na avenida, ninguém valia nada. Aí começou muito lentamente o ciclo, gado. o ciclo do da gado. pecuária. A pecuária. Começou. Mas pecuária nós sabemos, ela não desenvolve a região com força. Temos Porque é um processo lento, na verdade. O lento, resultado com pouca dela- mão de pouca mão de obra. obra. Outra, agora que a tecnologia está sendo empregada da forma melhor maneira, a gente exato. poder conseguir coletar melhor esses dados. Exato. Né? Durante muito tempo a conta não bateu, né? Sim. Era somente uma questão de valorização por conta do mercado. Mas agora não, você consegue ter muito Até hoje é muito difícil. produzir mais em menos. Isso, né? até hoje é muito toda difícil. uma- Meu irmão, falo isso por- meu irmão é fazendeiro e é pecuarista, e ele está lá empregando um monte de situação de tecnologia para poder ter uma margemzinha ali de 1,5%, 2%. É basicamente Então, isso. se E muito arriscado. muito. Então a gente vê cidades do Paraná ali que ficaram na pecuária que não desenvolveram. Aí você vê cidades da região tipo de Cascavel, como nosso amigo Gabriel aqui, eu também, são regiões agrícolas, Maringá, toda a região agrícola, que desenvolveu muito. E agora nós estamos começando, chegou a nossa hora, né? Agora a pecuária intensiva, junto com a lavoura, entrou aí para poder arrebentar com tudo. Mas fala para mim aí, tá? Teve muita coisa difícil e tudo mais, as dificuldades foram grandes, mas naquela época também era uma época muito badalada, né? Porque, pelo que até onde eu sei, meu pai é da época do garimpo mesmo, Sim, né? sim, Meu pai, ele ele era administrador da rodoviária naquela época, né? Tinha toda essa questão de onde era o lugar, os lugares mais movimentados da cidade era o aeroporto e a rodoviária, né? Sim. Partia dali tudo a questão de escoamento e produção de pessoas e tudo mais. E meu pai falava que naquela época era muito badalado à noite aqui nessa região, nos garimpos. Era cantor, Gretchen vinha, né? Vinha aqueles cantores, Chitãozinho Chororó, Leonardo, naquela época, e lotava aqueles shows assim com centenas de milhares de pessoas e era aquele negócio fantástico. Hoje em dia a gente já não vê tanto isso, né? Por conta daquela época a economia era muito mais, porque as pessoas gostavam mais, né? Não tinha nenhum tipo de atrativo, né? Eram épocas diferentes, né? Não existia tanta tecnologia. Não, era mais presencial. Era né? mais presencial. E outra coisa, o garimpo tinha muita força de poder de trazer esse pessoal. Então, eu vi o Sidney Magal aqui, eu vi Gretchen, o Ovelha. O Amado Batista veio, mas eu não cheguei a ver. Mas esse pessoal é muito comum. Qual é o nome dela? Aquela loira lá. Vera Fishing? Não, Rita Cadillac, andou na região. Esse pessoal andava tudo na região. No seu tempo, né, Paulo? Esse pessoal aí também, né? Na época de 90. Com certeza. Os melhores tempos, né, José? Na década de 80 e 90 não tem, né? Musicalmente falando, todas as formas, foi uma época muito boa. Era aquela coisa mais humana, né? Não existia essa era da informação que existe hoje. Então era... Joe, me fala uma coisa, você é o cara que a gente já vê que sempre teve um passo à frente, né, com o pensamento, né? Porque era uma era diferente. As pessoas pensavam numa cabeça muito monótona, né? Uma questão muito da época, uma mente fechada sobre as coisas, né? Como que foi? Como é que você conseguiu, assim, passar para as pessoas esse desenvolvimento intelectual que você estava construindo do momento?
Tinha muita gente que tinha resistência nas suas ideias ou não, na época já? Ou você ficou um pouco mais assim, mais moderno depois de uma certa idade? Como que foi? Não, eu acho que eu sempre tive a cabeça à frente do meu tempo. É, Esse dia, trocando ideia com uns amigos, eu falei, olha, eu deveria ter nascido uns 30 anos depois. de aproveitar a onda, hein? Porque você acaba por ter a cabeça diferente sofrendo as consequências disso. Então, sempre tive algumas dificuldades. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, você vai se impondo, você vai aprendendo a lidar com todo mundo, com a cabeça de todo mundo, e respeitar o eu de cada um, o espaço de cada um, e fazer com que os outros Que respeitem nem você, sempre foi né? assim, né? Nem sempre foi Sim. assim. O pessoal... E essa era de hoje é uma era mais fácil de se viver, né? De se conversar. Antigamente a cabeça era muito fechada, todo mundo mesmo. As pessoas eram mais... Desconfiavam um pouco, né? Hoje a desconfiança é maior um pouco, mas antigamente, como não tinha tanta informação, as pessoas não tinham muitas informações uma das outras, né? Então ficava mais Era difícil. mais um mundinho daqui mesmo, Era- né? Que se Era vivia. aquelas coisas mais fechadas mais no fechada, local, né? Essa linha. E me fala uma coisa. As buchas da época. Aqui era muito difícil de viver, né? Era muito sem conforto, né, Júlio, isso aqui. Seu pai deve ter te contado muita história. Então, a gente sofria muito com tudo, né? Eu casei novo e eu vejo assim, cometi vários erros como pai por não ter estrutura. Eu casei com 19 anos, com 20 anos já era pai. Jovem. Tenho 2 filhas, a Caroline Perim, que é psicóloga em Sinop, tem um consultório, atende lá. E a mais nova está com 35, a mais nova é a Bruna, está com 30, que fez direito e hoje é influencer. Então, eu tive a Carol, minha esposa teve a Carol, a Marisa, quando tinha 19 ou 20 anos. Então, é tudo muito dificultoso. Não tinha médico praticamente aqui, era muita poeira, o motor de energia desligava às 10 da noite. E acabou, Desligou, acabou, né? acabou, só no outro dia, Só luz de 6 vela. da manhã. Quem tinha o recurso de ter um motorzinho ali em casa, Exato, ficava. que era muito pouca gente. E quando o motor quebrava, ficava 10, 12, 15 dias sem energia, então estragava a carne, estragava tudo. Isso era muito sofrido. Nós sofremos muito na nossa região aqui. Hoje que a gente está colhendo, nós merecemos muito mesmo, porque foi muito sofrido. Aí foi passando, foi construindo. Passando, as coisas foram acontecendo, né? Mato Grosso foi virando foco, foi desenvolvendo e nós fomos crescendo junto, né? Desenvolvendo junto. Durante esse período, Josemir, de dificuldades que tinham na época, você já pensou em largar tudo aqui, voltar? Sim. Teve um momento em Alta Floresta, que foi esse momento depois dessa operação Arco de Fogo, que eu vou dizer para você, Paulo, todo mundo, praticamente sem exceção, se recebesse uma boa proposta nas coisas que tinha, ou que ele achasse que valia, tinha ido embora. Porque a região ficou sem identidade, Júlio. Sem identidade. Não podia Nós somos mais. o quê? Vai viver do O quê? que nós vamos produzir? Indústria em Alta Floresta, como indústria, se o consumidor final está longe? Que era fora de São rota, Paulo, né? Na aqui, verdade, sempre na foi final de verdade, rota aqui, né? o projeto de Alta Floresta é fora de rota, né? Essa Sim, BR, porque era ela agricultura sai da e 163. desenvolver a região e trazer gente para cá. Foi essa a proposta que o senhor recebeu do governo. Comprou milhões de hectares, barato, para poder trazer gente para cá. E quando nós perdemos, então, não deu agricultura, o ouro não foi e a madeira também não foi, ficamos sem identidade. Os terrenos na avenida, o pessoal dava os terrenos na cidade, casa dava, todo mundo indo embora. Aí eu tinha que ir embora, mas não tinha dinheiro. Pega a terra, né? O senhor tatu para querer terra? Mas como todo mundo, não tinha dinheiro para ir embora. Nessa época, nada valia estava nada. estruturado com as suas lojas aqui. Tinha uma loja só e aí não tinha condição de ir embora, porque nada valia nada, ia vender para quem? Mas eu tentei vender a loja várias vezes. Oi. Sim. Um desgaste emocional tremendo. O psicológico vai lá para cima. Mas mesmo assim persistiu e hoje está aí para poder contar para a gente. Eu tentei ir embora. Nós fomos para João Pessoa. Na Paraíba montamos um restaurante. Isso em que ano? Caramba. Tem uns 20 anos isso. Eu tinha 32 anos. Ele ia morar na praia. Exato.
Ah, vou morar na Na praia, vou botar praia. barraguinha de coco ali, vou dar uma Não, curtida. montei para um restaurante, eu fui errado, não entendia nada. Vou Eu- ficar andando pela orla sem camisa mesmo e eu e a pronto. Marisa Vou ficar sofremos atrapalhando. E durou muito. Uma quanto malária tempo? braba torando no Mato Grosso. A aventura durou Durou muito tempo? 8 meses. 8 meses? Só, já falei. Não era seu ramo. Não era meu ramo. Na volta, passamos eu e a Marisa e as 2 filhas por Goiânia. Fiquei 3 dias na casa de um amigo. E ele falou assim, cara, veja do lado bom, você gastou isso tudo, mas ficou na praia 8 meses. É, a experiência, tem história pra Diferente. contar. Sempre tem um amigo, né, que quer deixar Sempre, o cara. é. Ah, fica tranquilo. Que as Você tem contas história pra te ridículas. contar. O cara tá aí se fudendo, tá ali pra morrer. Não, aproveita, né? Mas por isso que eu falo, Mas quem os tem seus autofloresta- negócios continuaram aqui. Continuaram. As lojas. tudo. Meu pai, eu tinha sociedade com meu pai, na Carol Ah. Tins, e meu pai continuou tocando. Quando eu vim, que a gente tomou rumos diferentes. Mas, e nisso a Autofloresta foi melhorando. As coisas foram acontecendo também. E foi. acabou Você tudo. foi se adequando à rotina do município. Entendendo criando um que vínculo muita com coisa é o ilusão, comércio. né, Júlio? Muita coisa que você pensa Não quando precisa você querer tem 25 fantasiar. anos. É por conta que a gente é muito imediatista. É. Tudo que a gente quer construir, a gente quer de imediato. A gente não tem que saber que tudo tem que passar por algum processo. Tem processo. Tudo tem dor. É. Não existe nada. Não. Por exemplo, crescimento através do treino. Você não vai ter o crescimento, no meu caso eu não tenho referência para falar disso, né? Mas não tem crescimento sem dor. Você Precisa. precisa- Eu estava trocando ideia com uma amiga sobre isso aí. Tudo isso começa desde o nascimento, né? A gestação são 9 meses, tudo um processo. É, tudo um processo. Nada Tudo a transformação do a corpo, né? transformação, emagrecer. Não adianta, não adianta de querer pular a Não, fase. ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso aí. Quando eu via o pessoal falando antigamente em construção, o meu corpo está em construção. Eu não via muito sentido nisso. Paulo, você é da área. Aliás, o Paulo que me cuida aí dessa situação de estética. E é uma construção, como uma casa, cara. É a base, aí levanta os tijolos, aí reboca e cobre. Nossa, e essa é uma construção do corpo. Não é com 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, não, cara. É muitos anos. E na vida, tudo é assim. Na verdade, você emprega uma rotina, você emprega um objetivo, né? Você emprega a sua energia, e a consequência disso, certo? É o que Por vai É o exemplo, crescimento de uma empresa, é o você, crescimento de José tudo. Mir, qualquer hoje, coisa. Corpo, empresa, você- família, qualquer coisa. Tem o hábito de atividade física, de treino. Há quanto tempo, por exemplo? Já. Há 25 anos já. Nada é da noite para o dia. Com 30 anos eu comecei a criar um pouquinho de barriga ali e tal, e Mas sempre muito vaidoso. sempre me vaidoso, sempre fui. Assim, depois dos 20, 25, 26 anos, que, assim, a personalidade da gente começa a se firmar depois dessa idade, né? Antes disso, você é meio molecão, outras ideias e tal. Aí eu entendi que eu queria cuidar do meu corpo, mas é por estética. Eu cuido do meu corpo exclusivamente por estética. A saúde vem como consequência, para mim. Uhum. Mas além da estética, a saúde, Vem por como exemplo, vem, o treino vem. assistido de força, academia, musculação, é muito importante porque você melhora o seu perfil metabólico, você aumenta teu metabolismo basal e com isso você melhora até teus hábitos alimentares e tua qualidade de vida melhora. Sim, você está bem, melhorar a né, Paulo? força. Você se vê bem, Isso põe é uma muito roupa, fica importante. bem, qualquer É. roupa que você põe fica bom. Mas em questão de saúde é o primordial hoje. É o que lógico. nos mantém. Eu sempre faço por estética, mas a consequência da saúde vem que vem. Mas você deveria fazer pela saúde, né? Mas eu curto pelas duas coisas, duas mas coisas, o que tu está fazendo pela É. estética, consequentemente, vem, está vindo em saúde também. Exato. Por exemplo, eu conheci o Josemir em 2018, foi quando você me buscou no consultório, justamente para isso, para nutrologia, para Para reposição melhorar hormonal, mais eu queria fazer. reposição hormonal do dente, que a gente faz bastante. E traçamos todo o perfil dele, metabólico, taxas hormonais. Tu lembra da sua testosterona? Era baixa, baixinha, baixa. 200 e- Fez a regularização. Em 3 anos, Top demais. 3 anos você vê a melhora dele. Não Testosterona, só Júlio, a gente estava falando antes. Testosterona para o homem, cara, é vida.
É o que alimenta, né? vida. Toda a questão de entusiasmo. Tudo, E vontade de a gente trabalhar. pensa, mas a testosterona é só para poder colocar ali para o cara ficar mais ativo sexualmente. Não é só isso. Não. Vem toda a longe questão. disso. Tem gente que pensa dessa forma. Não, né? não. Muito pelo contrário. Lógico que tem essa Tem a consequência também. Lógico que ela vai te ajudar nessa situação, mas Hoje- é tudo. Hoje já tem estudos mostrando, a gente tinha esse mito, esse tabu, né? Hoje ainda tem muitos colegas aí que não lê artigo, não estudam, tem esse tabu que a testosterona vai produzir câncer de próstata, isso tudo é mito. Assim. A texto é mito esse negócio de testosterona que causa câncer, por exemplo, na mulher, no homem, e hoje os estudos mostram que a testosterona ela melhora a massa muscular, apresenta melhora de cognição. E outra coisa muito importante, a melhora da densidade óssea, que todos nós, a partir dos 45 anos, nós perdemos também densidade óssea. E nosso organismo entende que a gente começa a envelhecer com a perca da massa muscular. E quando você repõe de forma adequada, com acompanhamento, que é muito importante isso, o que a gente tem esse preconceito e a gente banaliza muito, é o uso indiscriminado. Lógico. Por isso que a necessidade do acompanhamento profissional. médico, Igual lógico. qualquer medicação, entendeu? Tem que ter o Mas se a acompanhamento médico. testosterona alta causasse câncer, sei lá, um cara de 20 anos, então... Não, é comprovado cientificamente que O pico da o testosterona... aumento de câncer de próstata, de câncer de mama é após os 45, 50 anos. Exato, que é a testosterona hora que ela baixa. começa a ter E tem outros fatores Não, eu falo- extrínsecos, intrínsecos. vários, não, aí olha, vem eu falo para você, vitalidade. eu faço uso da reposição hormonal, pauta sempre acompanhando, E uma mas não me coisa- arrependo um minuto e não vou deixar de fazer nunca. Se eu E uma viver coisa até muito 70, até 80, vai ser o para último quem dia. não busca, né, um acompanhamento médico, porque a gente é primordial isso, porque a reposição ela aumenta assim os glóbulos vermelhos, tá? Hemácias, hemoglobina, o perfil lipídio às vezes vai dar uma alterada, então é importante estar fazendo esse Lógico, acompanhamento. O que a gente banaliza é o uso indiscriminado. Lógico. E ele é testemunho disso, da melhora que vem tendo, né? Lógico. Tanto de cognição, Não tem nem força, comparação. treino, ânimo, Não tem. Não deixo de fazer... qualidade de sono. É o que eu falei agora há pouco. Se eu viver até 70, 80, ou o que for, vai estar testosterona vai me acompanhar. Não quer nem... Tem um amigo meu que ele veio falar para mim, me indagar, vou fazer o uso da testosterona pro resto da vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, você é louco, rapaz, porque eu desinformado. Sim, normal. É um fato, Normal. né? Não, Júlio, não é bem assim, é assim, explicou sobre os benefícios e tudo mais. Como tudo em excesso existe Lógico. um malefício. Porém, quando se faz um acompanhamento na dose certa, que o seu organismo sempre necessita de verdade, né? Vamos trocar ideia lá com o Schwarzenegger, vamos ver se ele Olha deixa o testosterona. tamanho como da Vê se brincado o seu- até hoje. Você vê que é ativo, né? Um homem que ainda pratica atividade física. Já metia testosterona como na década de 50, de 60. E isso daí veio com uma necessidade que você, de primeiro momento, conversou com o médico, foi o primeiro médico nutrólogo que você passou, foi o Paulo, ou você já tinha procurado... Comecei O Josemir, 45 anos, comecei a desanimar, mais sono, final do dia bocejando, mais triste. Essa horário situação pra minha toda. manhã, lá. Assim, os sintomas Deu um horário muito, pra minha muito manhã. comum, né? Hoje, Josemir, Júlio, é provado isso, que a testosterona minha é pior do que meu pai, do que do óbvio. meu avô, dos meus filhos. Já vai ser vi pior matéria. devido ao alto Estresse, índice de comidas, tudo. Sim, comidas alimentação. processadas, sim, estresse tudo. do dia a dia. E os sintomas básicos aí para o pessoal que está nos assistindo, um alerta, né, que homens a partir de 35, já 40 começa a anos, sentir já já. começa a apresentar É. desânimo, transtorno do sono, irritabilidade, aumento da circunferência abdominal, É tudo. a mama começa a crescer mais e a cair. Então, são sintomas Tudo. Não é só relativos ao a falta da situação sexual. Vem junto, mas não é só ela. Você vai sentindo outros sintomas. É o grupo, né? A sexual, a gente fala, não é às vezes nem a mais importante. Às vezes nem A tem. tristeza, o desânimo, aquela preguiça no período da Exato. tarde, diminui a Soneira no final do produtividade dia. do ser humano, tanto no homem quanto no Comecei a sentir mulher. essas
situações, quando eu já havia conversado com o médico de São Paulo, Você tem eu alguns... tinha conversado com ele lá, que já tinha me dito, olha, o futuro do mundo é testosterona. Ele já tem um conhecimento, que ele tem amigos médicos em É, Curitiba, tem amigo médico em em São São Paulo, já de Rio, muitos anos, o bicho José trabalha já... também, né? Cirurgião plástico, trabalha com parte de nutrologia. Tem um colega que é de Curitiba. tem um monte de amigo aí que é... Ô, Paulo, e qual que seria, eu não tenho... Qual que seria os malefícios da testosterona aplicada de forma excessiva ou discriminada aí? O que acontece, Júlio? Tudo tem que ter um parâmetro. Dosar, primeiro tem que ter especificação, tem que ter indicação. Pacientes jovens, pessoas terão os parâmetros. Tem que ter os níveis, igual quando ele chegou lá, ele estava com nível bem baixo. Estava, e a parte clínica dele era soberana. Então, paciente muito obeso, com excesso de percentual de gordura, contraindicado, pacientes que têm antecedentes de câncer de próstata, isso aí tem que ser descartado primeiro, não pode, é feito, por isso que a gente, quando... Uma anamnese bem completa, né? Anamnese, história de vida, história pregressa, todo o paciente, toda a parte dos marcadores... O Paulo pediu mais de 40 exames. Inflamatórios, marcadores tumorais... Se o cara não tiver entusiasmo, o cara nem faz. Todo o perfil dele, metabólico, hormonal, isso tem que ser dosado, é feito bioimpedância. Então, assim, é feito com seriedade. Tudo que é feito com seriedade traz resultados satisfatórios. É a mesma coisa, Júlio. Se você beber aqui, ó, pegar essa garrafa d'água, pingar aqui 3 gotas, não vai matar a sede. O copo o suficiente. Se eu beber um galão de 20 litros, eu vou vomitar. Então, tudo que excesso, de né? forma inadequada vai trazer um malefício. Complicações, um malefício. Então, eu sou completamente a favor. Tudo tem que ter indicação. O propósito, fez o sorrisão, ficou bacana pra caramba. Fiz. Dá pra notar que o cara é vaidoso. O cara cuida do corpo, gosta de dar bem vestido. Fisicultor Rodrigo. Bom. Ficou excelente, Bom, ficou bacana. Bom. Tem quanto tempo que você fez já? Eu acho que faz uns 3 anos. Uns 3 anos? Foi antes da pandemia. Ficou bacana. Era bom. Ficou bacana. Bom. Tudo que for qualquer tipo de cuidado que tem Você que era ser, incomodado com o seu sorriso? Sim, incomodava e normal, nunca tinha feito nada, né? Nem clareamento, nada. E não cabia, meus dentes não cabiam clareamento. Eu tentava fazer clareamento e não dava resposta. Tem algumas cores de dente que não dão resposta. Porque na verdade é o seguinte. Que eu gosto até às vezes de conversar com os pacientes. É como você se enxerga à frente, como você quer envelhecer. Eu acho que todos nós temos que ter A gente não pode pensar só no agora, né, Paulo? Senão, que eu sempre comento com os amigos, eu vou fazer tudo o que tiver para fazer, que a tecnologia me Você quer envelhecer com qualidade de vida. Não é só questão de estética que a gente fala. É qualidade de vida, humor, qualidade do sono, sim, parte física, parte motora. Então, isso tem que estar preservado. Aí você foi lá, fez o sorriso, ficou feliz da vida já. Me fala uma coisa, o processo, né? O processo da transformação, ela traz o cara uma satisfação imensa sobre ver a diferença. A transformação do sorriso, principalmente, ela é muito imediata, né? Imediata. Ela é muito rápido hoje em dia. Eu sempre trocava ideia com o Rodrigo sobre essas coisas e ele me mostrava de outros pacientes e pedia autorização para mostrar o meu para os outros. É muito satisfatório isso. Tem muita gente que você nota que não sorri, que segura o sorriso de vergonha dos dentes, né? Então isso aí, eu acho que tudo é legal, cara. Eu faço botox, o Paulo faz botox de mim, eu faço tudo que tem que ser feito, eu faço. E é muito satisfatório, você, né? Não, é muito satisfatório você ter qualidade de vida, você estar bem com você se olhar e se sentir bem. Eu acho que o objetivo é você... o objetivo da vida a gente sabe, é ser feliz, é tentar ser feliz, né? Não temos essa felicidade constante, né? Sabemos que elas são momentos, não é constante, mas nós temos que buscar o máximo de momentos possíveis para que você tenha mais momentos felizes, né? Maravilha. Josemir, e como tu vê a cidade, a região agora, o momento que está vivendo, em questão de investimentos? Olha, eu acho que chegou a nossa hora. Como você tem chegou a nossa hora. A agricultura veio com muita força. A coisa está acontecendo de uma forma muito rápida. Esses dias agora eu vendi tintas para um pessoal uma empresa chamada Três Tentos.
a empresa do Sul que está chegando aqui, tem mais de 40 unidades no Brasil. Eles vão ter capacidade de 300 caminhões dia de armazenamento, grãos, milho e soja. Aqui na 63, ali na antiga empresa Universal, eles compraram 10 alqueires ali, 10 hectares ali, tem Bertiol 200 ali, não é? homens trabalhando ali para fazer essa. Nós temos mais de 10 silos aqui na região a serem entregues pela John Robb, que é uma empresa ali de Sinop, nos próximos, daqui para o ano que vem. Então, a coisa de grãos vai acontecer em outra feira de uma forma muito forte. E é a nossa hora, porque a agricultura vem com força, vem com solidez, ela não vem para sair, ela vem para ficar. E ela vem com uma forma tão expansiva, né? E Os investimentos das são pessoas, diferentes números, demais. né? Nossa, nós não A estamos... tecnologia é a melhor fase. Eu falo para as pessoas que a nossa região ela é tão próspera por conta que o desenvolvimento chegou no momento onde a tecnologia está a nosso favor. Está saindo muita coisa de inovação, certo? E está vindo para a gente. Então, diferente de desbravar o estado do Paraná, vamos lá dar um exemplo que o seu avô, né, o meu avô, puxando arado. Isso, derrubou ali no machado e tarará, e foi. Hoje em dia, não é que a gente está meio fazendo ali para derrubar tudo, né? Mas hoje a gente tem máquinas, serviços que demorariam ali meses para ser executados, a gente consegue fazer em semanas. Então a gente consegue executar da melhor maneira, né? Sim. E a gente consegue ver o resultado muito de imediato. Muito pouco tempo a gente consegue ver que nós estamos vendo a construção civil, que é o meu ramo, extremamente aquecido. Olha o tanto de lotes que foram vendidos agora. Só loucura. Muito lote. Construção, muita empresa de olho em nós aqui. Isso não vai acontecer, cara. A gente tem como espelho a cidade de Sinop, que pegou o boom do agronegócio um pouco antes que a cidade da Alta Floresta. 10 anos na frente. Porque a coisa aconteceu lá. A Alta Floresta era final de linha, né? Sim. Agora que a gente está conseguindo, com esses portos saindo para nossa região aqui, agora você imagina, Júlio, olha. Imagina daqui 60 anos. Não, imagina aqui. A hora que fizer essa ponte ligando nós ao 63 ali, nós vamos ficar em torno de 200 a 300 quilômetros mais perto do porto de Miritituba do que a região de Sorriso e Lucas. Já está finalizando ali. Então, né? então você analisa o porquê que a nossa terra vai ter que valer 1/3 da terra deles. Nós vamos estar a 300 km de ida e 300 km de volta, são 600 km de volta, com a terra com melhor produção. Argila excelente. Com relação a eles. Isso aqui vai implodir, meu amigo. Vai implodir. Pensado. Não. Tomara que o pessoal tenha consciência agora na eleição, né? E o que você fala da eleição aí que está para vir? Você é verde e amarelo ou você eu sou comerciante, né, cara? Sou empresário e a gente acaba tendo a tendência para a direita, né? Que é o que... São números, né, Paulo? É o que mostra. Os números nós estamos vendo nesse momento desse governo. Sabe o que acontece? Nós temos que separar o Bolsonaro do governante, o homem Bolsonaro do governante Bolsonaro. O homem Bolsonaro fala muita besteira. Sabe disso? É o jeito dele, aquele jeito truculento, aquele jeito militar. Isso dificulta de a gente ter uma aceitação em momentos dele. Mas os números ele como governante é impecável. Excelente. Graças a Deus a gente tem olha que a semana retrasada, a Petrobras se tornou a empresa com maior retorno de dividendos do mundo. Passando aí, pô. Passando aí, pô, semana retrasada. E era uma a que mais retornou, falida. Mas isso é um motivo, né? Anos. Só pelo seguinte fato. Sem molhar a mão. Não, esse governo ele não precisou fazer muita coisa. O Bolsonaro não precisou fazer. A máquina anda sozinha, só fechou a torneira da corrupção. Onde não tem corrupção, tá aí o resultado. O resultado vem, cara. Não existe. As pessoas têm que parar também de... Eu vejo que a política está muito assim, torcida, né? Igual Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, então... Mas a verdade é o seguinte, Paulo, para nossa região, a gente tem que olhar qual perna que você usa mais, perna direita ou perna esquerda. Hoje, para nossa região, para o desenvolvimento da nossa região,
A perna direita é o que a gente usa mais, então é ela que nós vamos usar, digamos assim, a nossa ferramenta. Não é só aqui não, não é só aqui. Aqui no Brasil. No Brasil todo, mas o Mato Grosso em Não, especial, é quando eu falo, por ser agronegócio, nós temos... Vê o exemplo vizinho, Argentina, Chile, há 10 anos atrás era uma melhor economia aqui da América do Sul. Tu vê hoje ela está acabada. E como é fácil acabar? Os Mas caras acabam em administração. 2 mandatos aí, acabou tudo. Você vê o que eles pregam, eles não fazem Basta na vida real. basta a aplicação do plano de governo que eles estão aí de baixar o preço da carne. Poxa, o ágio do boi foi comprado há quanto? O produtor ele compra o boi, o ágio, certo? Pensando no mercado futuro lá na frente, com 2, 3 anos. Sim. Aí foi comprado um exemplo. Bezerra fêmea ano passado, nesse mesmo período, era R$ 2.100. 2022, nesse mesmo período, R$ 1.300. E daí? Como que o produtor fica nesse cenário? Ainda mais se uma política aplicada como o governo PT como colocar, entrar no mercado. E aí? Não. Como que isso sustenta Não isso? se sustenta. Você vê que É só uma opinião minha, não sei se posso estar enganado. Essa é uma opinião minha também. Tudo é pessoal. E é uma opinião minha, mas entenda, é um governo que em 3 anos fez a Petrobras ter esse lucro. Correio conseguia ser único e exclusivo serviço do Brasil e conseguia dar prejuízo. Como isso? Você não tinha concorrente? Não tinha. Como que não, sem absurdo, concorrente né? você consegue dar prejuízo? Por quê? Tinha roubo na compra de uniforme, na compra de carro, na compra de moto, na contratação, em tudo que é situação. Então, os valores que eu vi uma matéria sobre os valores pagos para a imprensa, basicamente para a TV Globo, de propaganda do Correio, que não tinha concorrente, os valores altíssimos pagos. Para quê? Bolsonaro entrou e cortou tudo isso aí. Nem concorrente tem para que fazer essas propagandas absurdas. Foi cortando. Então, olha, eu acho assim, as pessoas não têm noção da importância dessa eleição. Nós estamos vendo um marco, isso aqui é uma guerra, é um negócio épico que está acontecendo. É agora ou nunca. Não é mais 50, 100 anos de Não, é entrada. agora ou nunca. É. Ou é a direita e a esquerda está morta, porque vai provar a competência da direita, que sempre foi o que é o correto, e as pessoas vão mudar essa concepção de ficar ganhando favorzinho, que é o Vai que a melhorar a esquerda qualidade faz, de vida e deles vai melhorar a também, vida vai deles. melhorar para todo mundo. Com isso, eles não voltam à esquerda mais. Isso. E se a esquerda voltar, esses caras são organizados, mais 20 anos esses caras, aí pode ir embora. Eles sabem aplicar. Sabe, a são bons. política deles. Não, eles são mais São muito unidos. inteligentes. Não, eles são mais unidos. Isso é guerrilha. Júlio, eles são mais unidos do que a direita. Porque a direita é capitalismo. Então tem uma competição entre um e o outro. A esquerda é ideologia. Embora o Lula conseguiu transformar essa ideologia e corromper isso tudo. Mas mesmo assim são de defender mais isso. São mais organizados que a direita. Se esses caras voltar, eles deram foi uma bobeira agora, nessa última eleição, de perder para a direita, que não era para ter perdido. E o Lula foi preso logo ali, então, senão... Não deu Se certo. entrar, eu acho que aquele plano da Casa da Praia acho que vai ter que acontecer. a barraca Uma barraquinha de como na praia, vamos todo mundo morar na praia, tá bom, né? pescar. Ficar trabalhando com os loucos para não ter Pra quê? valorização. Pra quê? Acho que vai ter que ser isso aí, de vez em quando. Deixa eu te falar agora. Como que é o seu método de vida aí? O Joe que gosta de festa, que gosta da Green Valley, diferente de outros. Pô, você tem quase De outros do meu velhos, pai, com todo de outros respeito. velhos. Você tem 55 anos, né? Por mais que esteja aí no pico aí, né? Não pico não. O Cortella, o Marcelo Cortella fala assim, o Cortella fala assim, dos 0 aos 20, a vida é dividida em 3 fases, né? Então, dos 0 aos 25, desenvolvimento do corpo, intelectual, tal. Dos 25 aos 50, produção, né? Desce pra ser, trabalhar, tal. Dos 50 aos 75, amigo, caminhão, ladeira abaixo, sem freio. Então, eu tô já nessa. De nada, pô. Mas eu curto viajar, Outra e coisa gosto de importante, lugares. Josemir, você tem uma rotina, Cara, eu Quais sou de seus muita hábitos, rotina. Eu sou de muita rotina. tem essa disciplina diária? Tem. Cara, eu acordo no mesmo horário sempre. Isso já dá um há exemplo muitos de anos. quanto tempo tu leva essa rotina saudável aí? Já tem tempo, hein? Tem tempo. Muito tempo. Já
nem sei quanto tempo, mas assim, almoço no mesmo horário, durmo depois do almoço 40 minutos, todo santo dia. Volto para a loja, fecho a loja às 6 horas, vou para academia, treino, volto, como, descanso. É assim. Os hábitos alimentares, como que é? Tu sentiu melhor no teu organismo? Como que é isso? Eu tenho algumas vantagens, assim, eu fui criado na igreja adventista até os 17, 18 anos. E então foi me pregado sempre muito forte não beber e não fumar, né? Senão você não ia pro céu. Então não queria ir pro céu, né? Então eu passei aquela fase de aprender a beber e fumar até os 17, 18 anos ali, que é o normal. E não pegou o hábito. E não peguei o hábito. E aí casei já com 19. E sempre fui um cara responsável, então já casei, já fiquei em casa cuidando dos filhos. Então nunca fui no boteco de sair. Então, Paulo, nunca bebi, nunca fumei. E, coincidentemente, não gosto de gordura e tal. Meu defeito é doce. Doce Você gosta? Eu gosto. Não. Então tem que me controlar. Já Você conversei com os gosta meninos muito antes de ali, alimento. sorvete é o meu... Ah, meu amigo, não posso... Então nem Bota compro uma sorvete. geladeira E não, depois. não quero, obrigado. Nem comprar eu compro. Quando compro, Paulinho... Aquele É tabaco, uma azul, cara, cara. aquele pedacinho de chocolate bom pra E é o caralho. pior alimento. Já, Depois te mostro. Não, obrigado. Já vi várias matérias que é o pior alimento do mundo. Mas aí não bebo, não fumo, não como gordura e tal. Então dá pra controlar, né? Mas como de vez em quando eu como um salada que eu gosto, como uma pizza que eu gosto. Essa é a vantagem que eu falo, é o equilíbrio. Quando mas- você tem um equilíbrio, você pode comer de tudo. Lógico, entendeu? come de É o que tudo. você vem falando aí. É a disciplina, né? Agora, todo dia eu vou comer uma salada, ou toda semana uma pizza, ou duas vezes na semana. Viu, Júlio? Pois é. Aí quando vai pras baladas lá, aí perde toda a rotina. Sai, passa a noite na balada, né? Dorme outro dia inteiro, e noite de balada, dorme o dia E inteiro. como que é? Você vai pra lá, assim, uma curiosidade, né? Ah. Você vai pra lá, você chega lá na festa, você vai com um grupo de amigos, pelo que eu vi, você vai com seu Sim. irmão e tal. Sim, sempre tem grupo, sempre tem amigos. Chega ali, pega um camarotinho ali e fica ali. Curtindo ali, na No outro dia pega uma madrugada. lancha, fica ali com o pessoal. Quando o irmão paga, eu pego. Quando o irmão não paga, que você não precisa ser rico, entendeu, Paulo? Se tem um amigo rico, um parente Tem rico. um amigo, né? do lado. Ou um parente Um rico. amigo ou um Então, parente. aí ele que se Aí você vira. fica no Aí você meio fica só uns dias dele, ali, aproveita, volta e tira deixa, umas fotos, e aí deixa vai. trabalhar. Ô, bicho, depois eu volto aí. Ó, o ano Ver que- como é que ficou o seu sucesso. O ano que vem eu volto aqui no seu apartamento, eu já vi isso lá Isso tem em todo lugar, né? Em todo mundo. Ah, Jô, e tu não casou mais, né? O pessoal Não, fala não. namorador ainda. Não. Tudo conversa fiada. É É o seguinte, história do povo conta. o povo fala muito, né? Eu tive uma mulher, que foi a mulher da minha vida, que é minha ex- Depois tu nunca Ponto. mais. Não, Acostumou só também, Teve né? relacionamento. Tu já- devido a essa rotina que tu fala que tem. eu acho que eu não consigo mais, eu acho não, tenho certeza que eu não consigo mais viver com ninguém, não. Dentro da minha casa, não. Dar satisfação a alguém, não. As fãs aí vão acabar Não. de desistir. Não, pode desistir. Começou a cair a audiência. Teve Pode, pergunta aí. Pode cair porque não quero mais morar com ninguém, viver com ninguém. Não consigo mais. A minha liberdade eu gosto muito da minha liberdade, sabe? Então. Zela por ela. E também, como eu te disse, ela a minha esposa é a mulher da minha vida, a mulher que eu amei, que eu construí minha família, né? Teve tuas filhas. Ponto. Pronto. Ponto. Acabou ali. Não caso, não A quero. vontade mais. de dar. Não quero ter filhos, não quero. Não, nada. Suzane, você como empresário, como você vê assim, porque você está há vários anos no mercado, como você se caracteriza como empresário? Algum dom que você tem, algum diferencial teu do dia a dia lá na sua loja, que tratamento com os clientes? Eu estou muito próximo sempre, sabe? Eu fico na loja praticamente o dia inteiro. Eu tenho até amigos que... Eu nem escritório tenho. Assim, você já foi lá algumas vezes. Eu estou sempre em pé no meio das latas e na frente. Doido pra poder fazer um negócio. Louco fazer um negócio, cair uma coisa ali, dar o tom em alguém, mas tá difícil. Eu sou muito esperto. Aí eu tinha um amigo, vai muita gente conversar comigo, muito amigo lá trocar ideia e tal. E eu falo, pode conversar aqui com o meu escritório aqui mesmo. É do lado das latas, já brinquei com algumas vezes. Não curto estar escondido.
Eu gosto de ir na frente ver o que está acontecendo, por que falou que não tem a tinta a cortar, ou por que tem. Meus clientes são muito antigos, né? Eu estou há 40 anos no ramo. Muita fidelização de pessoas. Então você tem que estar ali para atender. Meu relacionamento com os pintores é muito forte, muito forte. Sempre investi muito nos pintores, sabe? Ajuda para um do hospital, para o filho do outro, para o outro comprar um carro, o outro comprar uma moto, sabe? Você tem sempre lá 10 cheques pro pintor, 5 cheques pro pintor, para poder comprar ajudar, carro, né? para eles vão cobrindo, vai levando. Mas isso é uma questão de construção, porque querendo ou não, eles fazem parte da sua equipe, porque sem eles você não mete tinta. Não, o cara é muito simples, o cara pergunta, e tinta, eu vejo onde? Carol Tintas. O cara vai lá, então, como você, eu sempre falo, você vai trocar uma peça do seu carro. E o mecânico fala, olha, tem a loja autopeça A e a B. Eu consigo comprar na B. As peças da A normalmente têm dado problema. São zero. Você vai lá. Então, eu construí isso. Eu vi isso muito novo. Eu tinha 17, 18 anos, estava trabalhando com meu padrasto. Meu padrasto, ele não tratava bem os pintores. Ele é meio longe dos pintores. E eu comecei a pensar, pô, mas o pintor que traz isso. Então, eu lembro que eu dava rolo e pincel escondido no meu padrasto para os pintores. Um rolinho, um pincel aqui ali, o cara trazia outra venda e tal. Até que chegou num ponto que eu, um brinde aqui, até que chegou num ponto que ele descobriu, ele me chamou e falou, você está dando rolo e pincel para os pintores? Eu falei, seu Danilo, eu tô, eles estão trazendo venda para nós. Ele falou, não é assim, não é assim que funciona, tem que vender tudo e tal, beleza. O tempo foi passando e as ideias foram diferenciando. Eu falei, olha, eu chamei meu pai, que morava em Cascavel, pego meu braço, vou montar uma loja de tinta com meu pai. Falei, vai, e está certinho e tal, e acabei mais tarde comprando essa loja do meu padrasto, que parou de trabalhar. E aí eu criei essa relação com os pintores, rolo e pincel e tal, e essa linha. Tem até um tio meu que ele é pintor, e quando eu pedi essa tinta que foi pintada aqui foi comprada lá, viu? Foi, eu peguei, falei com ele, falei assim, tio, tem que fazer a pintura lá, falei assim, vamos lá na Carol Tintas. Eu criei muito forte isso, a relação minha com o pintor, você vai ver muito pouco propaganda minha em rádio, basicamente nem tem, porque eu invisto muito no pintor. Então, nossa, teve ano de eu comprar 30 bicicletas na época das bicicletas. Dava uma bicicleta para cada pintor no final do ano. Depois sorteei moto, então eu investi muito no pintor. Sempre ajudou a classe. Sim, né, a que é classe. tua área. Mas hoje você já viu uma necessidade diferente de marketing já também? Sim, E hoje sim. eu tava... E eu tenho um pouco de dificuldade com isso. eu tava vendo você falar aquela hora lá, que tem 2 filhas, né? Uma delas é influencer, Sim. estudou direito e virou influencer. Dependendo do pai, com a mentalidade que tiver, o filho virar e falar assim, eu vou ser influencer. Pelo amor de Deus, que você vai ser influencer. Pelo que eu vejo, você faz motivar ela. Eu vou sempre incentivar o que minhas filhas acharem que devem fazer. Eu não posso estar impondo a minha vontade, a minha verdade, ou o que eu acho que é verdade a elas o tempo todo. Financeiramente, qual que é a profissão que eu gostaria que minha filha estivesse? Médico, medicina, até ó. Aí o Paulo. Esse rapazinho aí, e essa é brincadeira. Esse rapazinho, se ele sair daqui, ir lá para Rondônia e abrir uma porta e colocar médico, vai ter gente no outro dia para ele ser atendido. Mas não é todo mundo que nasceu para isso. É o que Então eu não falo, posso impor. você precisa amar, gostar, porque tem Do que faz. sacrifício por trás. Em tudo. Como eu disse, os peitos escolherem, mas quem escolhe é a Filha, então eu respeito a profissão da mais velha, eu respeito a opção que a mais nova tá tomando. E hoje, E hoje em dia... Ela está me incomodando, ela sempre está me incomodando. Você tem que fazer... É necessário, é isso que eu quero te dizer. Você tem uma influência dentro de casa, vamos usar a ferramenta. Colocar uma digital. Não, esse é uma carência que eu tenho. Mas nunca é tarde. Não, tem que começar a desenvolver essas coisas. O negócio, o difícil é começar. Aí o projeto nosso aí, como é que tá ficando bonito. Vocês estão de parabéns. O difícil é começar. Tudo assim, melhor começar com o que tem do que o perfeito, né? Às vezes a gente busca muito a perfeição. E muitas pessoas não saem do papel, não saem... Eu sofro com isso pra... Eu sofria muito, sofro até hoje, às vezes. A gente quer, às vezes, começar uma coisa com o máximo, com tudo de mais perfeito e não consegue. Às vezes falta dinheiro, falta uma coisa ali e às vezes você
para no meio do caminho. Isso impede o sonho de muito projeto que já Então, quanto tempo aí, não saiu do papel. 1 hora. 1 hora? Rapaz, parece que faz 30 minutos só. Depois, lógico, acabou a bateria. O pessoal tá perguntando quando vai sair a parte 2 aqui. A parte 2, vai ter parte 2, parte 3. Esse Parte vai Parte saber. 2 nós vamos trazer o José para falar, né, José? Gabriel Paluski. Bom, também, pra quem não sabe, aqui o projeto tem bastante gente envolvida, tá? Tem o pessoal do Sul, lá de Florianópolis, tem o pessoal da onde mais? De Dourados, Dourado, de Curitiba, Curitiba. de Santa Não, Catarina. Como é é que eu- Cascavel, pô. Vamos defender a nossa Só tem leão aqui. E assim, e começou de um jantar, né, Júlio? Só leão. Só tem leão aqui só tem rei da alcateia. Começamos com essa mesinha aqui, as cadeiras, né? É isso aí. A ideia de um de outro e saiu o projeto. E eu acho que é assim que tem que ser. Parabéns. É isso aí. Amigão, vamos encerrar por hoje, Paulo? Ou tem mais coisas que você quer contar pra Não, gente aí? vamos. Né? Tá de boa. Pessoal, Normalmente Falamos é de uma... tudo pouco, né? então, agora eu quero que você fale para o pessoal aí, certo? Sobre a questão financeira do negócio, certo? Aonde que o pessoal te procura para poder comprar tinta contigo lá, entendeu? O pessoal já é referência, mas isso aqui vai para uma galera aí, certo? Você tem 2 lojas aí na cidade, como você falou no início do programa, certo? Nosso episódio aí, tem aqui no centro e lá na Cidade Alta. Isso. Né? Tá com esses 2 empreendimentos aí que já é sucesso nos 2 lados da cidade, né? Fala pra gente aí. Então, são nichos diferentes, sabe, de mercado. A Cidade Alta eu atendo, basicamente, é um nicho de mercado, porque antes essas lojas eram próximas aqui. A Casa Tintas era na Rua D e a Carol Tintas ali onde é. Então eu notava que estava disputando o mesmo cliente, o mesmo freguês que eu disputava. E ali, aqui, e aí surgiu a ideia de montar na Cidade Alta, já 15 anos atrás. Já por entender que lá é outro mercado. Então, nós montamos essa loja lá e acabou dando certo. E assim, nunca é uma coisa só, né, Júlio? Sempre são várias coisas para dar certo ou para dar errado. Eu trabalho com uma marca muito boa, uma parceira, que é a Resicolor, muito boa, é uma empresa que eu conheço já, eles têm 32, 33 anos, são novos, relativamente, eu estou com eles já há 25 anos. Então, eu acompanho o crescimento da indústria do produto. Eles têm um preço muito bom, eu procuro dar um atendimento o melhor possível. E, como eu disse, foco muito nos pintores como parceiros. Então, junta isso, né, e acaba que... A gente consegue aderir a um mercado hoje de qualidade. Agora, hoje, a cidade está crescendo e, junto com ela, os concorrentes. Né? Então, essa parte de parceria agora com os Sim. arquitetos e os engenheiros. Exato. Então, são nichos, arquiteto, engenheiro, está chegando agora todinho aí, que é uma empresa que vem com força. Mas vem pro resultado da cidade também. Mas Tem ótimo, mercado para todo mundo. Faz, às vezes, a pessoa dá mais valor no atendimento que tinha comigo ali, com outro lojista. Vai lá e não consegue ter o mesmo atendimento padronizado. Pode ter desconto, por conta que a loja individual, você consegue ter trabalha flexibilidade. mais. Sim. Às vezes o cara não E tem atenção, um Júlio. crediário, mas por Sim. conta de algum problema que teve no passado. Sim, atenção. A atenção ao cliente, né? Da cor não bateu, corre lá, vem aqui, resolve. Essas lojas grandes não tem isso. Então a gente tem essa diferencial. É o atendimento pessoal. Saber que o Júlio é o Júlio lá não é só um cadastro, número tal. É ir ali buscar que já pintou a casa outra vez e o azul Aí tal. vem toda a questão da... A gente tem lá, tem todo um cadastro de todas as cores. Eu cheguei esses dias, foi um senhor, um senhor com o pai dele lá. Eu fui atendê-los e comecei a trocar ideia, eu já passei por um vendedor, e aí o senhor falou assim, você não está lembrado de mim não, né? Eu falei, não estou. Ele falou, é a 5ª vez que eu pinto a casa com você, em 25 anos. Lembra da rua dele? Ah, eu lembro do senhor, mas não vi o senhor. Ele falou, não, tem uns 10 anos que eu estou mais em casa e tal. Mas o cara tem 25 anos, que é meu freguês. Tá, Então, se ele comprou 5 vezes em 25 anos, é porque eu não errei. E sem contar as pessoas que ele deve ter indicado. Exato. Não, o filho já pintou, o sobrinho já pintou. Assim vai, rapaziada, é o seguinte, trabalho. Sem trabalho, sem dedicação e sem foco, e muito trabalho, não vai. Isso se aplicando tudo que se faz. Tudo que se faz, é muito foco, é muita dedicação, Persistência. persistência. Se errei, procurar melhorar no
nos erros, acertar, traçar novas metas, não desistir. O erro das pessoas é às vezes desistir na primeira Sim. fase difícil que vem do negócio, já desiste. Persistência é chave do êxito. Quantas vezes tu Quantas vezes deu errado? Quantas vezes você acha que Tem que vai levantar desistir? com elegância. Levanta a e cabeça desses e pra erros cima, vem mano. o crescimento, É. vem novas ideias e os acertos. É o que eu falo também, pessoal. Eu já errei um monte dos erros, só aprendi coisas boas, Sim. só coisas novas. Vem procurando melhorar cada dia mais outra coisa, não se acomodar. Ó, frase do Zona senhor de Iosto. conforto. Frase do senhor É. Iosto. Nada resiste ao trabalho. Isso. Frase do senhor Iosto da Riva. Nada resiste ao trabalho. Ponto. Muito bem aplicada, né? Já era. Ainda mais para aquela época. É. Trabalhou pra caramba, olha também que isso aqui. Já era. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês. Prazer Espero estar aqui. estar compartilhando momentos aqui com você. Obrigado, Josemir. Obrigado, Júlio. Obrigado, aí. pessoal, por todo o apoio aí. Um Vocês abraço a aí. Foi um todos. prazer. Segue a gente no canal, deixa o like, comenta aí pra gente aí as pessoas que vocês querem que a gente traz. E é isso aí. Ótima noite pra vocês.